Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina, deste trimestre, estudando sobre mordomia cristã, administradores fiéis à espera do Mestre. Já quero anunciar para você aqui a próxima lição, estamos na lição 9, então caminhando já para o fim do trimestre, e a próxima lição vai ser sobre as 3 mensagens angélicas. Imperdível, material muito bom, o autor principal, o pastor Mark Finley, e já quero adiantar também que eu participei do programa Lições da Bíblia, pastor Adenilton Tavares, da FADBA, pastor Vanderlei Dornelles, do NASP, pastor Vinícius Mendes, que é o apresentador, e eu, gravamos as 13 lições do trimestre, e realmente o material está muito bom. Você vai poder acompanhar a partir do mês que vem, do próximo trimestre, abril, uma série de 13 estudos ali na Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia. Semana que está findando, nós estudamos aqui o assunto da cobiça. E a lição nos faz lembrar e pensar que realmente é um pecado complicado, porque, diferentemente de outros que são exteriores, que são visíveis, como roubar, matar ou até quebrar o sábado, a cobiça nasce aqui, nasce nos pensamentos, nasce no coração. E aí é mais complicado, porque controlar pensamentos sempre é mais difícil do que evitar práticas, porque as práticas muitas vezes constrangem, a gente evita, talvez para não ser percebido. Agora os pensamentos podem ser alimentados, podemos dar vazão aos pensamentos, e aí é que está o perigo. Então é um tema muito importante que deve ocupar nossas orações, inclusive. O verso principal é Lucas 12:15, que diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Não se deixe dominar pela avareza. O pecado não é ter dinheiro, pecado não é ter posses, pecado é fazer disso idolatria, é colocar isso em primeiro lugar na vida, como o jovem rico fez. Então é nesse sentido que a avareza é pecaminosa, e deixar-se dominar pela avareza realmente é um perigo gravíssimo, Aqui a lição nos traz aqui, logo na introdução, os textos de Êxodo 20:17 e 1 Coríntios 6:9 e 10. Êxodo diz assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O assunto é tão sério que mereceu figurar nos 10 mandamentos. É um dos mandamentos ali da lei de Deus. E ali em Coríntios, a cobiça é listada com frequência entre os pecados abomináveis que impedem alguém de entrar no céu. Diz o apóstolo Paulo: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba que a avareza está aqui na lista dos pecados que podem tirar alguém do céu. Obviamente que todas essas pessoas citadas aqui, os praticantes desses pecados, eles têm acesso à graça de Cristo e podem ter seus pecados perdoados, podem ser restaurados pelo poder de Cristo. E a lição traz essa tônica de esperança de pessoas que estão contaminadas pelo pecado, mas que podem ter uma vida santa se aceitarem aquilo que Deus diz em sua palavra e pedirem perdão de seus pecados. Em lugar de mascarar o pecado, dar desculpas para o pecado, que as pessoas reconheçam sua condição pecaminosa e peçam perdão e poder para vencer. Domingo, o supremo pecado original, e a reflexão aqui é sobre o primeiro cobiçoso, o primeiro ser que cobiçou algo que não lhe pertencia. Lúcifer, no céu, cobiçou o poder, mas não o amor, a abnegação de Deus, especificamente de Jesus. Lúcifer, que foi criado perfeito, dotado de livre-arbítrio, infelizmente alimentou em sua mente, em seu coração, esse sentimento ruim da inveja, da cobiça, da autoexaltação, de querer ser mais do que Deus já lhe havia concedido, ser o líder dos anjos no céu.
Então é triste que realmente tenha sido assim. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido a seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. Uma curiosidade, o Dicionário Bíblico Adventista, no volume 8, né, página 270, define a palavra cobiça, provinda do hebraico beza, como ganho, lucro, e a partir do grego pleonexia, como ganância, avareza. Então, a palavra, né, avareza, a palavra cobiça são praticamente sinônimas aí nesse contexto, né? Efésios 5:5, Colossenses 3:5, com o que Paulo comparou a cobiça e por quê? Paulo compara nesses textos a cobiça à idolatria. Por quê? Porque ela assume uma posição na vida que não lhe pertence e que está acima até de Deus. Então torna-se um ídolo, idolatria. Avareza, cobiça é igual a idolatria. Ele comparou por 2 vezes a cobiça com a idolatria. Querer algo que não se deve ter. Isso é o pecado da avareza e da cobiça, né? O mandamento contra a cobiça, o único que lida apenas com pensamentos, pode nos impedir de cometer atos que levarão à violação de outros mandamentos. Então, se você alimentar a cobiça, isso vai levar a quebrar outros mandamentos, né? Você pode roubar, você pode mentir por causa disso, você pode adulterar por causa disso. Então, a cobiça está praticamente na raiz de quase todos os males que são praticados, né? Segunda-feira, algo amaldiçoado no acampamento. Na verdade, segunda, terça e quarta trazem aqui casos, né, para a gente analisar. São exemplos em que a cobiça se manifestou na vida e foi realmente algo devastador, destruidor. Começando com Lúcifer, na verdade, né, no céu. Mas aqui nós temos então 3 exemplos humanos e o primeiro é Acã. Deus havia deixado bem clara a sua vontade, e Deus, quando fala, é mandamento, né? Deus falou, Deus disse, nós temos que obedecer como criaturas. E Deus disse, quando eles fossem destruir Jericó, que não pegassem nada para si. Em outras ocasiões, Deus deixou até que levassem despojos, mas nessa ocasião aqui, Deus tinha seus motivos e deu uma ordem. A ordem de Deus, repito, é um mandamento. Não tomem nada para si. Só que Acã, entre milhões de pessoas, né, ali de Israel, foi o único que desobedeceu abertamente à vontade de Deus e guardou para si ouro, prata e uma capa babilônica, como ele mesmo definiu, né? Então ele desobedece abertamente à vontade de Deus. Ele toma para si artigos que estavam relacionados com Jericó e também com o pecado, com a história de pecado daquela cidade. O contraste é grande, né, entre ele e Raabe, uma moradora de Jericó prostituta. Quando ela entendeu qual era a vontade de Deus, quando a vontade de Deus lhe foi transmitida pelos espias, ela obedeceu, ela fez exatamente como havia sido dito para ela. Já Acã, que fazia parte do povo de Deus, paradoxalmente, ironicamente, desprezou a vontade de Deus dita claramente e colheu as consequências, né? Morreu por causa disso. Sofreu um juízo direto de Deus. Terça-feira fala de Judas, então um exemplo do Novo Testamento. Judas cobiçava o dinheiro. Judas era idólatra, idolatrava o dinheiro. Tanto é que naquela cena em que Maria, ela derrama aos pés de Cristo, nos pés de Cristo, um unguento, ali, um perfume caríssimo, de nardo fino. Certamente ela teve muito trabalho para reunir esse dinheiro, mas para ela Jesus era o mais importante do que tudo. E ela dá para Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso naquele momento. E aí Judas vem com aquelas palavras hipócritas de que se aquele dinheiro, se o perfume fosse vendido, o dinheiro poderia alimentar muitos pobres, como se ele estivesse preocupado com a alimentação dos pobres, né? Como se Jesus não cuidasse disso também. Então, na verdade, ele estava frustrado porque aquele dinheiro poderia estar no caixa que ele administrava, e ele poderia pegar algum dinheiro, desviar algum dinheiro. A gentil repreensão do Salvador ao comentário avarento de Judas o levou a deixar o banquete e ir diretamente ao palácio do sumo sacerdote, onde os inimigos de Jesus estavam reunidos. Ele se ofereceu para entregar seu mestre nas mãos deles por uma quantia muito menor do que a dádiva de Maria. Veja que coisa, né?
Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Cristo. Ellen White, aqui no Desejado das Nações, fala que ele andou com Jesus, ele recebeu poder para pregar, para curar, para andar com os discípulos, mas havia uma reserva no coração dele. E aqui cabe uma advertência para nós que somos cristãos. Para nós que andamos com Jesus e estamos na igreja, como Judas também estava, nós não basta estar na igreja, não basta ser um seguidor nominal de Cristo. Nós precisamos entregar o coração e permitir que Jesus ocupe todos os espaços. Porque se houver ali um preguinho, lembra da história? Um preguinho apenas que você não entregou para Jesus, o inimigo vai usar aquele preguinho para tomar conta da sua vida. Então nós temos que entregar totalmente a nossa vida ao nosso Deus. Do contrário, como Judas, poderemos ter um fim bastante triste, né? Quarta-feira, Ananias e Safira. Aqui fala da igreja cristã primitiva, diz aqui que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, 34 e 35. O amor cristão realmente imperava ali, o que não quer dizer que eles fossem socialistas ou comunistas, como algumas pessoas anacronicamente querem forçar o texto, né, a dizer o que não diz. Eu até vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para que você possa ter acesso a um texto em que no meu blog, outraleitura.com.br, é analisar essa questão. Será que esse texto aqui de Atos está ensinando que os primeiros cristãos eram comunistas? Eram socialistas? Não, nada disso. E nesse texto, não vou gastar tempo aqui com esse assunto, porque não é o assunto da lição, mas no texto que eu vou deixar à disposição aqui no link, na descrição, é explicado bem direitinho, aí essa questão é ali esclarecida, né? Então eles eram cristãos que amavam de todo o coração, eles cuidavam das necessidades de cada um, do próximo, né? E Ananias e Safira, por algum motivo, também entraram nesse espírito, venderam coisas que eles tinham, né? E prometeram contribuir com a igreja, com a causa da igreja. Só que no último momento, eles, avarentos, cobiçosos, né? Se arrependeram do que tinham prometido e não devolveram o que tinham prometido para Deus. E a Bíblia diz que eles mentiram a Deus. Curiosamente, é dito que eles mentiram também ao Espírito Santo, ou seja, tanto faz, o Espírito Santo é Deus. Mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. E aí a punição veio, né? E foi uma punição dura. Os dois foram mortos. Em outras palavras, embora tivessem iniciado com as melhores das intenções, a cobiça fez com que aparentassem e fingissem ser o que não eram. Se há uma coisa que Deus abomina é a hipocrisia, é a falsidade. Nós, ao pecarmos, temos que abrir o coração para Deus, nos arrepender de verdade e reconhecer nosso pecado. Não ficar mascarando, fingindo ser o que não somos, né? E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Depois desse incidente, todos certamente devem ter tido mais cuidado, né? Ser mais cuidadosos ao devolver seu dízimo, as suas ofertas, ao lidar com as coisas de Deus. Mas esse triste relato não foi incluído na Bíblia como um aviso sobre a fidelidade nos dízimos. Em vez disso, ele nos leva a pensar na seguinte pergunta: até onde a cobiça pode levar? Então, as coisas de Deus têm que ser tratadas com seriedade e nós temos que ser desprendidos quando o assunto é ajudar o próximo e manter a obra de Deus. Não servir a Deus com reservas e tampouco ter cobiça no coração. Quinta-feira, então, encerrando a semana, vencendo a cobiça. E aqui diz que a cobiça é uma questão do coração, como já vimos, assim como orgulho, egoísmo, estão aninhados lá dentro, então nós temos que lidar com isso. A lição traz aqui formas de lidar com isso, né? Mas primeiramente, 1 Coríntios 10, 13, diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E Deus nos dá o poder para lutar contra essas tentações. Deus não nos deixa ser tentados acima de nossas forças. Ele nos fortalece para vencer as batalhas da vida e as batalhas contra o mal e contra a tentação. Então, creiamos essa promessa de que, assim como há a tentação, também há a graça e o poder de Deus para que nós possamos vencer a tentação. 3 segredos para vencer a cobiça. Muito bom isso aqui, ó. Primeiro, tome a decisão de servir a Deus de todo o coração, de fazer parte da família de Deus,
É como Josué disse, né? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Uma decisão resoluta de servir a Deus e obedecer à sua palavra. 2. Ore diariamente e inclua Mateus 6,13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ore todos os dias e peça que Deus o livre do mal, que Deus não deixe você cair em tentação, que Ele fortaleça você para vencer essas batalhas. Ore todos os dias, todo o tempo. Muita oração, muito poder. 3. Seja regular no estudo da palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Guardar a palavra de Deus no coração, ou seja, nos pensamentos, na mente, ler todos os dias a palavra, é um sinônimo de vitória, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ela contém o poder criador do universo. A palavra de Deus que criou o universo é a palavra revelada ali na Bíblia Sagrada. Então, é uma leitura diferente. Quando você estuda a Bíblia, você é transformado, a sua mente se enche de pureza, se enche das verdades divinas, e isso é fator de vitória. Então, tome a decisão de servir a Deus, ore todo o tempo, diariamente, e seja um estudante regular da Bíblia Sagrada. Assim você terá condições de vencer a cobiça, os seus pensamentos pecaminosos. Mesmo quando ela o colocou face a face com a morte, ele lhe chamou de uma boa capa babilônica, Acã, né? Um pecado arrasta o outro, e ele apropriou-se do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou de Deus as primícias da terra de Canaã. Sim, um pecado leva ao outro. Se você não lidar com esse assunto da sua cobiça, dos seus pensamentos pecaminosos, eles vão poluindo a vida, o caráter, vão sujando você, vão manchando o seu caráter. Então os pensamentos negativos têm que ser subjugados, levados em sujeição a Cristo, e a comunhão com Cristo vai desenvolver em nós a mente de Cristo. Aí sim teremos pensamentos puros, alinhados com a vontade de Deus. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa lição que nos faz pensar no perigo de alimentarmos pensamentos cobiçosos, avarentos. Ó Pai, dá-nos o verdadeiro sentimento para lidar com as coisas materiais, que não sejamos apegados a nada deste mundo, que Tu estejas acima de todas as coisas, o Teu reino acima de todas as coisas, e que nós possamos usar as coisas e amar as pessoas, e não inverter essa equação. Que nós possamos realmente ser desprendidos, especialmente quando o assunto é o Teu reino e o acolhimento, o cuidado dos menos favorecidos. Dá-nos a Tua paz. Obrigado por esta lição. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.